Olá, meus irmãos de todo o Brasil, a paz do Senhor Jesus. Leia comigo Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O versículo em apreciação apresenta a humanidade repartida em dois grandes grupos ou em duas alas consecutivas, daqueles que servem a Deus e o que não serve a Deus, do justo e do ímpio. E, ao mesmo tempo, já não deixa dúvida sobre quem é o ímpio e quem é o justo. Aqui o ímpio é apresentado como o desobediente, aquele que não reconhece a Deus e sua palavra. E o justo é aquele que serve a Deus, aquele que conhece a sua vontade e decide obedecê-la. Em toda a Escritura Sagrada, desde o Gênesis, nós encontraremos referências bíblicas que deixam isso muito claro, que apresentam esses dois grupos, definindo quem é o justo e quem é o ímpio. No Novo Testamento, Jesus chama o ímpio de bode, desobediente, fonte sem água, peixe ruim, joio no meio do trigo, treva, filho do maligno, enquanto que o justo é chamado de ovelha, sal da terra, luz do mundo, fonte boa, peixe bom, trigo no celeiro de Jeová, vinha do Senhor, salvo, santo, menina dos olhos de Deus, glória ao nome de Jesus. Contudo, é preocupante quando o versículo diz, outra vez, vereis a diferença. Ele me permite entender que, por algum tempo, por alguma época, e talvez em nosso tempo, isso se tornou imperceptível. Já não dá para definir quem é o justo e nem quem é o ímpio, porque ímpio passa por justo e o justo se comporta como se fosse ímpio. Todavia, é profético, é bíblico, é sagrado, é santo e é seguro acreditar que isso é passageiro. Não será para sempre assim, pois o versículo está dizendo, outra vez vereis a diferença. Vai chegar a hora em que isto ficará claro aos olhos de todos e isso nos dá segurança. Mas quando isso acontecerá? Em que tempo isto acontecerá? É bíblico que uma das ocasiões em que isto se dará será no arrebatamento da igreja, pois a palavra de Deus diz que o trigo será recolhido no celeiro do Senhor, enquanto que a palha será queimada no fogo. Também a Bíblia diz que estando dois no campo, um vai e o outro fica, estando dois na mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Já entendemos que a palavra de Deus está dizendo que o justo será levado pelo Senhor no arrebatamento da igreja para estar com Cristo, enquanto que o ímpio será deixado. Mas deixado aonde? Na parábola do rico e Lázaro. Nós vemos que, após a morte, o rico é levado para o Hades, lugar de tormento, enquanto que Lázaro é levado para o seio de Abraão, o paraíso. E lá no lugar de tormento, no Hades, o rico sofre terrivelmente e ele pede para o Senhor, diga para Lázaro, tocar com o dedo na água e refrescar a minha língua, pois eu estou sendo atormentado. Esta parábola refuta aquele pensamento doutrinário das seitas religiosas e de algumas crenças que dizem que o santo vai para o céu e o profano simplesmente desaparece. Não é isso que a parábola está dizendo. Está dizendo que Lázaro está de fato num lugar tranquilo, num lugar de refrigério, enquanto que o rico está no lugar de sofrimento. E o Senhor diz para ele, quem está aqui nunca vai passar para esse outro lado. E quem está aí também não pode vir para o lado de cá. Aí está estabelecida a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes, o justo vê o ímpio prosperar na sua maldade, na sua impiedade, na sua desobediência, e isso lhe deixa confuso, pois ele pergunta, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel? Pois me parece que o ímpio está prosperando no seu mau caminho. Pelo que a palavra de Deus diz, não
tenhas inveja do ímpio, porque isto é passageiro, isso não vai durar muito tempo. E outra vez, diz o profeta, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Logo o juízo de Deus será estabelecido, por exemplo, no julgamento das nações, e a palavra de Deus diz que o Senhor, falando com aquela multidão, dirá aos que estão à minha esquerda, os bodes, apartai-vos de mim para o fogo eterno, mas aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, ele dirá, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não tenhas inveja do ímpio por causa de sua prosperidade momentânea na prática de sua maldade, pois a palavra de Deus diz que o ímpio não prevalecerá no juízo e nem tampouco na congregação do justo. Ele será destruído, varrido. Aquele que se dedica a praticar a maldade. Não são assim os justos. Eles são como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, querido irmão, não desanime de fazer o bem, não desanime de obedecer a Deus. Mas o que é que nos faz justo? E o que é que nos faz ímpio? Ser ímpio é desconhecer a Deus e sua vontade, é ignorar a sua palavra. E ser justo é ser justificado pela santa palavra de Deus, pelo reconhecimento que ela é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Andai na obediência, andai na justiça, não se canse de fazer a vontade de Deus, ainda que pareça que isto não te dará nenhum resultado positivo por ver o ímpio prosperando. Mas outra vez, diz o profeta, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.